Queridos, eu já falei muitas vezes aqui para vocês e continuo a afirmar, eu não sou nenhum exemplo de herói da fé. Eu tenho muitas fraquezas, eu tenho minhas crises, sofro muitas vezes em conjugar esperança e realidade. Sabe, hoje, mais do que nunca, eu gostaria de falar com você que está com o sentimento de que a esperança morreu. Você muitas vezes me ouve aí na tua casa e você está pensando assim, a esperança se foi, morreu. Você tinha promessas e ficou dia após dia na espera, mas hoje já não espera. Sua vida é o retrato da desesperança. E a desesperança traz desespero de quem já não espera mais. Em Provérbios, capítulo 13, verso 12, Salomão nos escreve de uma forma maravilhosa assim, dizendo assim, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Eu queria muito, mas muito nessa noite trazer uma palavra de esperança. Aliás, a própria palavra de Deus nos aponta que hoje nesses dias a gente só vê as coisas como se fosse num espelho, de forma muitas vezes obscurecida, aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Mas um dia, a palavra nos afirma, um dia nós vamos ver de forma sobremaneira clara. Mas enquanto isso, a palavra nos diz que nós devemos permanecer na fé, esperança e amor, sendo o maior deles amor. Daí eu clamei ao Senhor, dá-me uma palavra de esperança e que seja prática, sabe, uma palavra prática. Daí o Senhor me levou ao Salmo 25, você que está na tua casa aí, abre a tua Bíblia no Salmo 25, você abre sua Bíblia, Salmo 25, Salmo de Davi. Quem não trouxe a Bíblia vai poder acompanhar nos dois telões aí. Diz assim a palavra do Senhor. A ti, Senhor, eleva minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado. Tem umas traduções que dizem assim, envergonhado. Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é um homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os que leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentam os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança
está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Vamos orar? Senhor, que essa palavra seja viva, eficaz e fale ao nosso coração, Senhor meu Pai. Que não sejam palavras de persuasão humana, mas palavras práticas de transformação, Senhor. Faz isso, porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Definitivamente, esperar não é algo muito fácil. E eu falo esperar do verbo espera, e não do esperançar. Acho que ninguém gosta de esperar. Vivemos em tempo do instantâneo, nós vivemos numa época do fast food. Confesso que nessa semana em especial eu me pegava orando justamente como Davi orou. A ti, Senhor, eleva minha alma, eu em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Essa era uma oração que tomou conta dos meus lábios nessa última semana. Veja, a vergonha de que Davi está falando nesse salmo não é o tipo de vergonha que descreve um sentimento de embaraço por ter sido flagrado publicamente fazendo ou dizendo alguma coisa indevida. Não é isso. Davi está descrevendo a humilhação que é fruto de ser rejeitado ou abandonado diante de todos. É um sentimento de Davi, é o sentimento de decepção. No caso, a vergonha descrita é sobremodo maior, porque o salmista está descrevendo a humilhação de ser rejeitado e abandonado por ninguém menos do que Deus. É isso que está no coração de Davi. Imagine você colocando toda a sua esperança em Deus para esta ou para a próxima vida, só para descobrir que o Senhor deixou você na saudade, deixou você na mão. Agora, se bem observarmos esse Salmo 25 que lemos, vemos que Davi, porém, sabe que Deus não faz esse tipo de coisa. Tanto que ele aponta textualmente no verso 3, nenhum dos que esperam em Deus ficará decepcionado. Em outra tradução, nenhum será envergonhado. Assim sendo, por que Davi, maduro que era na fé, nutria no coração ao menos a hipótese de Deus abandoná-lo? Como assim ele faz o versículo 2 do nosso salmo que lemos? Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nós poderíamos destacar ao menos duas razões para Davi flertar com a hipótese de Deus entregá-lo à vergonha. Primeiro, os seus inimigos, e depois as suas próprias iniquidades. Inimigos, Davi efetivamente tinha inimigos, ele aponta no Salmo. Ele diz a partir do verso 2, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Lá no verso 19 ele diz, vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria eles me odeiam. Iniquidade, Davi efetivamente cometeu pecados na sua vida. A palavra do Senhor em nenhum momento esconde as falhas do Davi enquanto homem. No verso 7, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a sua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu és bom. No verso 18, Davi aponta, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Duas razões de sofrimento: inimigos e a própria iniquidade. Queridos, entenda, os medos de Davi são os nossos medos. Eu muitas vezes me pego perguntando, sabe, acho que todos nós já perguntou alguma vez na vida, como poderia Deus ouvir um pecador como eu?
Depois de tudo que eu fiz, será que Ele vai me perdoar? É pergunta que muitas vezes acende o nosso coração. Sabendo quem eu sou, será que Ele vai ainda me abençoar? Quem aqui nunca fez essa pergunta no íntimo do coração? Também nos sentimos por vezes oprimidos, porque há ferozes inimigos que conspiram contra nós. Além dos nossos pecados, há também pessoas que nos odeiam. A gente não consegue separar isso. Muitas vezes pelo simples fato de sermos cristãos e procurarmos fazer a coisa certa. Isso já faz uma separação da gente. Amados, nós temos grandes inimigos. Nós temos o mundo. Nós temos a nossa própria carne que milita contra nós. Nós temos o diabo. Todos querem nos destruir. Se Deus se afastar de nós e Ele nos deixar, com certeza seremos todos consumidos e condenados. Não tem jeito. Mas o verso 3 é a nossa grande esperança. Davi diz assim: nenhum dos que esperam em Deus ficará decepcionado, ou seja, será envergonhado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. É certo que quem confia em Deus jamais será envergonhado. Isso é uma afirmativa clara que eu queria que você guardasse no teu coração nessa noite. Deus, Ele é fiel, nunca deixará o seu povo. Essa era a esperança de Davi, pode ser também a nossa. Mas como? Veja, a esperança em Deus não decepciona. O Salmo 25 que lemos nos ensina que significa esperar por Deus e nele confiar. Cabe-nos muitas vezes perguntar: como Davi esperava por Deus? Falei para vocês que eu queria algo prático para a nossa vida, algo prático para a minha vida. De que maneira ele depositava a sua confiança no Senhor? De que forma a esperança em Deus não decepciona? Nós podemos tirar algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, o texto sagrado nos mostra que devemos esperar em obediência. Observe que Davi começa com obediência, pedindo a Deus para ensiná-lo. Verso 4 e 5 diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Senhor, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Amados, definitivamente não podemos fingir que estamos esperando em Deus se não quisermos fazer o que Ele diz. Jesus diz mais ou menos a mesma coisa, muitas vezes. Se dissermos que confiamos em Deus, mas não obedecemos, não praticamos a sua palavra, perdemos tudo. Lucas capítulo 6 nos relata uma palavra do Senhor de uma forma tremenda. Ele diz assim a partir do verso 46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica. É como um homem que, ao construir a casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No entanto, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Deus tem que nos mostrar como obedecê-lo. Note os verbos que Davi utiliza. No verso 4, mostra-me, ensina-me, guia-me. Aqui ele conjuga verbos que está pedindo para que o Senhor ensine, mostre como é que tem que fazer. Porque precisamos que Deus nos ensine a obedecer. Essa é uma palavra. Por quê?
Não podemos simplesmente deixar a nossa consciência ser o nosso guia. Aí tem um grande problema, porque não deve ser assim. Se você me perguntar isso, a expressão correta bíblica é não. Você não pode agir desse jeito. Não podemos assumir que podemos descobrir como obedecer Deus por nosso próprio meio, nossa própria ajuda. Entendam, Paulo, quando escreve a carta a Romanos, capítulo 7, versos 18 e 19, Paulo nos adverte quanto ao risco de confiarmos em nós mesmos. Lá está dizendo assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Esse é o problema da gente confiar na gente mesmo e não pedir para o Senhor a todo momento estar nos instruindo a como agir, a como conduzir. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, aponta, o Senhor deixa absolutamente claro o seguinte: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por isso nós devemos nos escorar naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que Ele nos fala. Nós precisamos entender que a nossa pequenez diante da imensidão da mente, do Criador, do Senhor, do nosso pecado, face à pureza e santidade de Deus, fazem-nos dependente da direção do Senhor a todo momento. Enquanto aguardamos agir, veja, o mais importante é aprender mais de Deus e crescer nesse caminho. E quando eu estava preparando esse texto, meditando sobre o texto, me lembrei de algo que eu cheguei a comentar com a Ana, até fui rever hoje, que serve como um alerta. Sabe, eu tenho visto que um dos maiores problemas que temos enfrentado é justamente na área da obediência. Inclusive existem pessoas que erram até mesmo quando querem espiritualizar a obediência e não entende que obediência é uma lição puramente prática. Envolve simplesmente ouvir e obedecer. Sabe? Pô, mas da onde você tirou isso, pregador? Eu me lembro de um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Vocês lembram muito bem o texto da viúva, que tinha os seus filhos que estavam indo ser entregue por causa de uma dívida. Ela procura um homem de Deus, desesperada: o que vou fazer? E o homem de Deus fala: o que você tem na tua casa? Eu não tenho nada, senão uma pequena botija com pouco de azeite. Ele fala assim: busque vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. E naquele momento ele dá uma ordem para ela. Então, você entra, fecha a porta sobre si e sobre seus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Sabe, a ordem era clara, objetiva. O que você tinha que fazer? Pegar vasilhas emprestadas, fechar a porta e deitar o azeite sobre aquelas vasilhas. Agora a gente tem mania de espiritualizar, inclusive, a ordem de Deus. E para a gente entrar na praticidade, a gente tenta ver, em primeiro lugar, o agir de Deus. Eu fico imaginando que hoje a gente entraria no quarto, fecharia a porta, colocaria a vasilha de azeite, pequeno, pouquinho azeite, e todas aquela vasilha, e ficava coçando a cabeça e: Senhor, e daí a gente já levantava uma oração: Senhor, olha, estou cumprindo aquilo que o Senhor falou. Está aqui a minha vasilha de azeite, está aqui essas vasilhas todas vazias. E fica esperando que aquela vasilha
comece a jorrar azeite para cima para agir. Quando a ordem era clara e objetiva: deite o azeite nas vasilhas vazias. Quantas e quantas vezes a gente fica esperando e não dá o primeiro passo? Diga ao meu povo que marchem. Sabe? É difícil a gente entender que o mar só abriu porque o povo marchou. A gente tem que entender isso daí. Quando os discípulos distribuíram peixe e pão, aquilo não era multiplicado pura e simplesmente dentro do cesto onde tinha pãezinhos e alguns peixinhos, não. A multiplicação deu-se com um ato de obedecer aquilo que Jesus estava falando para fazer. E muitas vezes a gente fica, sabe, espiritualizando uma ordem que é clara: vai e faça. E a gente fica testando Deus. É como se a gente olhasse dentro da nossa casa, fechada a porta, e falasse assim: vamos ver se Deus vai cumprir mesmo o que Ele falou pelo homem de Deus. Vamos ver mesmo se esse azeite, vamos ver mesmo, sabe? Quando na realidade a gente não precisa espiritualizar isso, que a gente precisa pura e simplesmente obedecer. E a gente tem uma dificuldade muito grande em tornar isso em algo prático, em algo que é pura e simplesmente um exercício. É isso que o Senhor falou, eu vou fazer, sabe? E a gente fica procurando oração aqui, oração ali, uma resposta aqui, uma resposta ali. Quando o Senhor fala para você, diz: faça isso. Em segundo lugar, precisamos nos lembrar de nossas faltas, de nossos pecados, e suplicarmos o perdão de Deus em arrependimento. Vejam, queridos, não basta nos comprometermos a obedecer a Deus, mesmo que Davi virasse a página da sua vida e nunca mais pecasse, ele ainda teria um passado carregado de pecados que continuaria separando do favor de Deus se não houvesse genuíno arrependimento, mudança de caminho, transformação. Deus sabia quem era Davi e o que ele tinha feito. Deus também sabia que ele tropeçaria de novo no futuro. Então Davi pede humildemente o perdão. Ele suplica a Deus que derrame graça sobre graça. Olha o que está no verso 6 e 7. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Observe que Davi clama por graça e perdão, pois conhecia a rebeldia do próprio coração. Às vezes sentia-se tão impotente diante do tão impiedoso poder do pecado que nos assedia e assediava ele, sabe? E arrasta fazendo o pecar de novo e de novo e de novo, que ele via sendo, sabe, como sentimento de abandono. Deus vai me abandonar agora não tem jeito, porque eu já, outra vez. Quem espera em Deus, espera em obediência, buscando discernir os caminhos do Senhor, mas também espera com arrependimento, recorrendo à graça, perdoado e transformado que vem do Pai, sabe? Tanto que Davi, após confessar e orar, conseguia ainda declarar a bondade de Deus. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Por isso, espere em Deus, em obediência e com arrependimento. Mas também, só isso não. Em terceiro lugar, o texto sagrado ainda nos ensina
que quem coloca a sua esperança em Deus espera por Ele em temor. Sabe? Algo que tem perdido um pouco o sentido hoje em dia. Veja, aquilo que resta apontado nos versos 12 a 15. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele destruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os teus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. O perdão que recebemos e que experimentamos quando colocamos a nossa esperança em Deus leva-nos a temê-lo com reverência. É isso que o Senhor espera, que nós tenhamos reverência. Sabe, não é aquilo que nós ouvimos há alguns anos atrás e os nossos filhos ouviram, sabe, que de um cara que é o cara lá de cima. Não é o cara lá de cima. Ele é Deus, Ele é Senhor. Sabe? Ele é Pai, sim, amoroso, mas nós temos que entender que nós temos que ter temor e reverência a esse Deus Todo-Poderoso. Sabe? O temor reverente a Deus, por sua vez, ensina. Sabe? Ele nos dirige. Quando a gente tem temor e reverência, Ele nos abençoa, Ele nos consola, Ele livra-nos dos malfeitores. O Senhor se compadece de nós. Amados, ama muito quem espera em Deus com temor. Temor. E em quarto e último lugar, se bem observarmos o texto sagrado, veremos que quem espera em Deus deve esperar em oração. Veja que Davi se volta mais uma vez para clamar a Deus com petições específicas. É isso que ele faz. A partir do verso 16 ele diz assim: volta-te a mim e tem misericórdia em mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me, ou seja, livra-me da minha aflição. Olha, em outras versões está dizendo assim: atenta para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda, ou seja, protege a minha vida e livre-me, não me deixes decepcionado, ou seja, não me deixe envergonhado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Sabe, é uma oração de petição a Deus, 7 pedidos, objetivos Davi faz ao Senhor. Se já não conhecemos, se nós não conhecêssemos a história de Davi, nós poderíamos perguntar: Deus ouvirá a oração de Davi ou vai deixar ele de pé no altar ali esperando? Davi mesmo responde essa pergunta, dizendo: quem confia em ti jamais será envergonhado. Deus ouve a oração e o seu povo e nos responderá. No caso de pensarmos que essa confiança é apenas de Davi, o versículo 22 nos diz que ele está falando por todo o povo de Deus nesse salmo. Veja o que resta apontado no verso 22. Ó Deus, liberta Israel de todas as tuas aflições. E eu já vou concluir. Amado, amada, eu não sei como você adentrou nesse templo hoje. Como você que está me ouvindo pela internet, você está talvez se sentindo humilhado, decepcionado. Parece que os seus inimigos fazem festa diante da tua situação e que você está sem esperança, desesperado, sem nenhuma esperança. Parece que Deus está demorando demais para responder. Nós muitas vezes temos essa impressão, que Deus demora demais para nos responder, pois não conseguimos alinhar o kairos de Deus, o tempo de Deus, com o cronos nosso, sabe? Com a nossa cronologia. A gente quer prazo, a gente quer, sabe? É um fast food. A gente tem pressa. Nós queremos para ontem, sabe? Eu quero lhe afirmar que a esperança em Deus não decepciona, como Jesus diz a Jairo:
Lembra da história de Jairo? Levando o Senhor para salvar a sua filhinha, estava doente, à beira da morte, acreditando, se tu somente tocares nela, ela viverá. No meio do caminho, todo aquele burbulho, e alguém vem e fala assim: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Nesse momento, o Senhor Jesus vira para ele e diz pura e simplesmente: não temas, crê somente. Sabe? Esse último versículo, ele destranca o salmo, abrindo para todos que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Nunca conheceremos a humilhação e seremos abandonados ou rejeitados por Deus. Isso é uma promessa do Senhor. Deus redimiu o seu povo Israel enviando Jesus, e nada poderá jamais nos separar do seu indescritível amor. É isso que eu queria que você guardasse no teu coração. Se confiarmos nele, nunca nós nos decepcionaremos. E a esse respeito, a Escritura ainda afirma, tá? Lá em Romanos, capítulo 9, verso 33, Paulo escreve assim, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Você confia em Jesus? Você confia em Jesus? Por isso, coloque sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele nunca te decepcionará. Nós precisamos empreender a esperar em obediência, buscando conhecer a palavra e pondo em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você ouviu do Espírito, aquilo que você aprendeu na palavra. Espere o Senhor Jesus, sabe? Espere todas as promessas, tenha esperança em arrependimento, fazendo uma faxina no coração, mudando de vida. Arrependimento é metanoia, é transformação, é mudança de direção. Espere com temor, olhando para o Senhor e entendendo, Ele é muito maior do que as circunstâncias que nos cercam. E espere, por fim, em oração, exercitando paciência e desenvolvendo o contentamento. Sabe, você já experimentou somente agradecer? Agradecer é um santo remédio. É um santo remédio. Quantas e quantas vezes nós precisamos olhar do lado para ver o quanto o Senhor é gracioso conosco. Experimenta agradecer. Agradece que cresce, sabe? Deus te abençoe. E eu queria orar com você. Feche os teus olhos. Pai, eu sei que o Senhor conhece o nosso coração. Sabe que não queremos, mas devido à nossa fragilidade, à nossa condição, por vezes perdemos a esperança e ficamos por demais angustiados. Muitas vezes bate até um desespero. Senhor, nos dá um coração ensinável, que possamos ter um coração como o de Davi, sermos segundo o coração do Senhor, que soube esperar em obediência, soube esperar em arrependimento, soube esperar em temor, soube esperar em oração. Se necessário, diante da nossa fragilidade, por causa dela, Senhor, descortina um pouquinho o futuro para que possamos deslumbrar lampejos da nossa esperança. Sabemos que nossa esperança não é um sentimento, não é uma visão, não é um conceito, mas é uma pessoa, é Jesus. Por isso basta que se mostre para nós, a nossa esperança será completa. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém?